Ias passar era a única passagem que eles tinham de que ir. Mas vejamos que, como Jesus é onisciente, onipotente, Ele sabe tudo o que está acontecendo agora, tudo que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Nada está ausente da sua potente. Tudo está ao seu conhecimento. A gente só conhecemos agora, só sabemos o que pode acontecer agora. Mas papai conhece o nosso amanhã, conhece as nossas dificuldades, a nossa história. Ele sabe como chegar na hora certa, no momento certo. E esta mulher era uma mulher de uma vida fácil, de uma mulher descaracterizada da sociedade. Era uma mulher que não tinha nenhuma significância a não ser a sua vida progressa. Mas Jesus, ele veio para mudar a história. Jesus, ele veio para mudar situações. Ele não veio para desfazer. Ele não veio para humilhar. Ele não veio para prejudicar. Mas ele veio para estabelecer e também restaurar os nossos caráteres. Quando a gente vê este contexto, quando a gente começa a observarmos a situação desta mulher, quantas pessoas que tiveram encontro com Deus, quantas pessoas que viviam destituído da sociedade nesta época, neste ano, quantas pessoas que hoje têm a oportunidade de estar entre a sociedade, quantas pessoas que estão no nosso meio têm a participação de ser um obreiro, de ser uma dirigente de círculo de oração, mas a sua vida progressa lá atrás, de uma vida descaracterizada. Deus mudou a história de muita gente. Quando alguém, a sociedade, olhava por se achar tão perfeita, tão melhor do que o outro, quando alguém olhava para alguém e dizia: este daí não tem futuro, essa daí não tem futuro. Talvez alguém pensava que a vida daquelas pessoas fosse virar alguém de uma vida perdida, de uma vida sem sentido, sem valor. Mas Deus chegou primeiro. Deus chega na vida, aleluia, quando alguém diz: aquela ali, ela vai dar para pessoas que será uma vida errônea. Mas vejamos que papai fez muitas vezes as senhoras como dirigente de uma campanha, dirigente de um ciclo de oração, cantando no coral, cantando os louvores para Deus. Mas o futuro que alguém determinou, que alguém projetou, mas se esqueceu de uma coisa: que ainda que nós não conhecíamos o Senhor, mas a presciência de Deus determinou que eu, você, nós serviríamos o Senhor, porque em outra hora a gente estava determinado a ser exterminado, jogado muitas vezes num poço, um poço sem fundo. Mas papai mudou todo o percurso,
Toda a nossa história, Ele criou uma página, Ele criou uma história da nossa vida. Mas quando a gente vê este contexto desta mulher, a sua vida progressa, as suas condições, e não poderia ser tratado com todas as pessoas, mas era em particular, era Jesus e esta mulher. Não poderia ter alguém perto de Jesus, porque sofreria críticas. Aos discípulos ia repugnar, porque Jesus conhecia cada discípulo, Jesus conhecia o caráter de cada um. Não pense que Jesus não se enganar, as pessoas enganariam Jesus, nem os próprios discípulos, porque Deus conhecia cada discípulo, a cada um daqueles homens que foram chamados. E a gente vê isso quando o Senhor revela a característica de cada um deles, a situação que ele era. Como Pedro era um homem muito ativo, era um homem muito de uma situação muito críticas, mas na mesma hora, Pedro fala para Cristo e diz: não vou negar. Mas Jesus conhece a estrutura humana, até onde você suporta. É por isso que muitas vezes a gente acha que a prova, a dificuldade está muito pesada. Achamos que muitas vezes a dificuldade que estamos enfrentando parece que vai nos esmagar, nos pedaçar, nos terminar. Mas Deus, Ele coloca limite nas provas, porque Ele sabe que você não vai suportar, Ele sabe que você não vai conseguir, mas Ele coloca apenas, se é 1 metro que você consegue suportar, você vai suportar 1 metro. Se é 2 metros que você consegue suportar, você vai suportar 2 metros. Deus não vai pegar 2 metros de uma pessoa que consegue suportar 2 quilos e você só suporta 1 quilo. Não. Deus só coloca o limite certo, o peso certo. Mas as pessoas muitas vezes querem discutir com Deus, querem colocar Deus na parede. Por que isso? Para que isso? Por que isso? É como tem uma expressão bíblica que diz: o que eu faço hoje tu não sabe, mas tu entenderás depois. Se a noite é escura para você, você não está entendendo. Se o deserto é tão estreito, o sol escaldante, você não está entendendo. Você não está compreendendo por que tanta prova, por que tanta dificuldade, por que tantas situações em nossas vidas. Mas tem uma explicação de Deus, tem uma resposta de Deus para tudo isso que nós estamos passando. Não estamos passando nada por acaso. Deus não dá a prova simplesmente: eu quero provar fulano porque eu estou querendo. Não. Deus é lindo. Será que dá para dar glória? Será que dá para dar aleluia? Deus é lindo. Deus é grandiosíssimo. Mas vejamos a história desta mulher. Os discípulos não sabiam porque o Senhor ficou ali naquele poço.
Eles não entenderam por que Jesus parou naquele poço. Mas Jesus disse assim: os discípulos vão comprar comida na cidade mais próxima. Mas eles iam para Galileia, era a cidade mais próxima. Jesus podia ir avante. Jesus, apesar de ser de duas naturezas, de ter duas características, ser homem e ser Deus, mas tinha também o seu cansaço físico. Jesus experimentou dores, Jesus experimentou angústia, Jesus experimentou fadiga. Ele sabe a estrutura humana, por isso é que Deus prova. Não era que ele tinha que passar por esta situação, mas quem criou o homem? Quem foi que criou você? Quem foi que formou você? Quem foi que formou a gente? Será que foi a ciência? Será que foi uma explosão? Como alguém argumenta por aí, tenta tirar de nossos conhecimentos, dentro das vossas escolas, das faculdades, querendo tirar pelas filosofia da realidade, da verdade que está escrito na palavra de Deus. Se tudo fosse verdade, o que os filósofos, todos que falam por aí que o homem foi criado de uma explosão, de um macaco. E por que hoje não existe uma revolução desses primatas? Por que hoje não existe tanta explosão que vemos aí a Ucrânia com esta guerra com a Rússia? Por que esta explosão não criou ser humano, mas está matando o ser humano? Era para criar. A ciência não diz, argumenta isso. Por que estão matando o ser humano? Por que não cria o ser humano através de explosão? Quantas bombas são lançadas durante esta época e as épocas que passaram? Quantas guerras que nós enfrentamos, vivenciamos, foi historicamente registrado, documentado pelas histórias. Mas por que não se ouve uma história que a explosão criou o ser humano? Porque isso não é verdade. Mas a verdade está aqui na tua palavra, na Bíblia Sagrada que você usa, que é a verdade. O ser humano foi criado pelas digital de Deus. Você foi criado pelas digital de Deus. Você não foi criado como argumenta a filosofia, a ciência, não. Tira isso da sua cabeça. Se você pensa desta maneira, porque você foi para uma faculdade e preencheu esse histórico, esta situação na sua mente, então eu quero te mostrar, porque durante estas guerras que nós passamos, nossos avós, bisavós, tataravós, que passaram, vivenciaram tantas guerras dentro do nosso Brasil, fora do nosso Brasil, por que não foi criado o ser humano através da explosão? E por que nenhum primata houve uma evolução? Porque parou, foi. Não precisa mais. São argumentos, são históricos que querem, aleluia, tirar o que é verdade, o que é a palavra de Deus. Mas esta senhora, de uma característica que não era boa, que diante da lei era o único horário que esta mulher tinha,
Porque era uma mulher de vergonha, uma mulher descaracterizada da sociedade. Jesus sabia que ela ia chegar naquele horário, meio-dia, a hora dela poder chegar ali, que não tinha ninguém. Quem sabe as pessoas estavam almoçando, quem sabe as pessoas estavam descansando do seu trabalho, da sua tarefa, e aquela mulher sabia a hora certa de ir, a hora de meio-dia, onde estava tudo parado, e ela tinha a oportunidade, que se ela chegasse e tivesse população ali, algumas pessoas ali tirando água, ia xingar, ia maltratar, ia falar mal daquela mulher pela sua vergonha. De uma sociedade que se acha tão importante. Mas Paulo descreve que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Mas a única oportunidade que nós temos é reconhecer Jesus como o nosso Salvador. Mas esta mulher foi ao meio-dia, mas ela não sabia que ali estava aquele homem naquele poço. Qual era o pensamento daquela mulher? Qual foi o raciocínio que aquela mulher teve diante daquela situação? Ela ia tirar água, ela ia beber, ela precisava de água, e ela enfrentou o que aquele homem poderia falar, o que aquele homem poderia dizer sobre ela, respeito sobre as suas condições. Mas ela foi lá: eu vou tirar água. E quando nós vemos, meus amados, que aquela mulher que estava tirando água naquele lugar, quem sabe para lavar sua roupa, quem sabe para beber, levar para sua parentela, porque aquela mulher era uma mulher que não tinha nenhum valor. Mas veja como Jesus se importa, como Jesus se importa com a história. E aquela mulher que estava ali tirando água, aleluia, ela não sabia que aquele momento a sua história ia mudar, a sua situação ia mudar naquele momento. E aquele homem pede água. E quando Jesus pede água àquela senhora, ela calada, ela sem entender, por que este homem quer falar comigo? Será que ele não sabe que nós não se comunicamos? Apesar de ela ser samaritana, Jesus sendo judeu, e ainda por cima aquela senhora que uma vida descaracterizada, de uma vida que para a sociedade não tinha valor nenhum, nem significância nenhuma. Mas Jesus vai lá e diz: dá-me de beber. E ela, temerosa, com medo, mas ela responde e diz: tu não sabes que nós não se comunicamos? Por que pede de beber água? Aleluia. Ela ainda tem fôlego para responder, mas de uma maneira temerosa, com medo, porque poderia que aquele homem apredejasse, fizesse alguma coisa contra aquela vida. Mas ali não estava a morte, ali estava a vida. Ali não estava o fim, ali estava o começo, o princípio, que a história dela seria mudada.
Mas vejamos que quando aquela senhora fala sobre isso, Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse, eu te daria água viva. Aleluia. Ela sem entender, sem compreender, olha novamente para aquele homem e disse: Senhor, o poço é fundo, onde tem água viva. Aleluia. Ao diálogo, ao quebrantamento, como Jesus chegou no íntimo daquela senhora, para ser revelado algo ainda muito íntimo que ela não entendia, que o seu coração seria exposto ali, a sua vida seria exposta naquele momento. Como Jesus vai na alma, a ciência vai no nosso corpo, no sangue, no coração, nos rins, nos pâncreas, em nosso cérebro. Mas Jesus vai na alma. Aleluia. Jesus vai na alma e traz à tona o fardo pesado, a circunstância daquela senhora que estava ali. E a Bíblia revela quando aquela mulher, Jesus viu que estava com aquela ansiedade de beber aquela água viva. Aí Jesus vai e toca no ponto mais principal, mais difícil de sua vida. Agora vem de um extremo muito difícil para aquela mulher, quando Jesus pergunta: chama o teu marido? E agora? Qual era a história que aquela mulher poderia colocar? Qual eram as condições que aquela mulher poderia dizer? Ela poderia dizer qualquer historinha, ela poderia dizer qualquer situações. Não, meu marido está trabalhando, ele não tem condições de chegar. Não, mas eu não tenho marido, nunca fui casada, ou eu sou viúva. Qualquer desculpa aquela mulher poderia colocar. Mas como Jesus vai lá no psiquém, vai na alma, vai no íntimo, não tem como dizer não. Jesus cura a marca. Jesus vai na alma, que muitas vezes existem marcas, feridas, que só o bálsamo de Jesus pode sarar. São marcas que vêm em nossas vidas, são situações que nos marcam, são feridas que não são saradas, diante das circunstâncias que a vida ali apresentou, da situação que se veio, e isso ficou cravado na sua alma, criou uma ferida, uma amargura, criou muitas vezes uma raiz. Mas Jesus foi lá num ponto, onde ninguém conhecia ela por suas qualificações, mas não conhecia o profundo, a ferida, a amargura que se tinha na sua alma.
Mas ela diz: eu não tenho marido. E Jesus olha e dissesse bem, tivesse 5, e o que tu tem não é teu. Aleluia. Jesus revela ali aquele momento porque a vida, a circunstância muitas vezes leva o ser humano a uma vida caótica. Nem todas as pessoas que vivem uma vida de um fracasso da sociedade, de uma situação que lhe acarreta para viver em situação. Tem pessoas que têm aquele declínio, mas tem pessoas que muitas vezes a vida lhe levou a esta circunstância e são julgados, são apedrejados, são tidos como pessoas de alta periculosidade. Mas às vezes as circunstâncias têm levado as pessoas a um declínio de uma situação caótica. Mas nós como cristão, devemos orar por estas pessoas. Devemos apresentarmos a Deus, para Deus transformar, salvar. Quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas em uma vida de uma situação caótica. Não é porque o seu prazer dispor muitas vezes o seu corpo, não é a alegria da alma, mas como diz a palavra de Deus, que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O Deus desse século cega o entendimento de muitas pessoas. Se Deus abriu o teu entendimento, vamos orar para Deus abrir o entendimento dessa sociedade, dessas pessoas que precisam de ser alcançado pela palavra de Deus, pela verdade. Vamos deixar de criticar, de falar de B, de C, de A, mas vamos falar para Deus: salva, salva, Jesus. Liberta as pessoas que estão neste mundo ocupado de uma vida, de uma situação caótica. Não jogar pedra, não criticar, porque às vezes tem famílias cristãs, tem filhos em caminhos errôneos, em caminhos de uma dificuldade que eles, o único recurso que eles têm é orar, é pedir ajuda. Porque se falar, a gente sabe a revolta que se cria, a circunstância que se acontece. Mas vamos orar, vamos apresentarmos a Deus, vamos ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs, vamos orarmos para Deus ajudar as famílias que estão passando por estes momentos, por esta dedicação, este momento de dificuldade familiar. Muitas vezes tem vergonha de dizer a circunstância que estão acontecendo, até para pedir oração.
Mas às vezes é fácil a gente jogar pedras, descaracterizar aquela pessoa. Mas ninguém está ausente de passar por as mesmas circunstâncias, pelas mesmas situações. Somos crentes. Jesus chamou a gente para um propósito. Jesus não chamou a gente para colocar nome de crente, não. Jesus nos chamou para servirmos a Ele com fidelidade, com as mesmas características, como diz: aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus não chamou ninguém para ser destacado, melhor do que o outro. Quantas vezes aconteceu com os discípulos, e era necessário Jesus pegar uma criança, botar no meio e falar a característica: se não for como uma criança, não poderão herdar o reino do céu. Não pode. Jesus prova isso nesse texto, revela através desse texto. Muitos poderiam apredejar esta mulher, mas Jesus foi tratar com a alma desta senhora, foi mudar a sua história. E quando ela ouve esse momento maravilhoso, Jesus revela as suas condições, revela a ferida que precisava ser sarada. Ele dá o bálsamo, Ele dá alegria. Aleluia. Quantas pessoas que não têm mais alegria, porque estão feridos, estão abatidos. Existe uma ferida dentro do seu coração. Vai para a igreja, ora, mas tem aquela ferida, aquela tristeza. Mas nesta noite, receba o bálsamo, receba o abraço de Deus na tua vida. Deus está falando contigo, Deus está tratando contigo, apesar de você ser crente, mas Deus sabe como você precisa. Jesus não vai lá só resgatar e colocar como se fosse um pasto de boi. Não. Veja o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada nos faltará. Vamos ler ele, para ver como Deus, Ele cuida, a partir que Ele tira a gente lá do aprisco, do perigo, e coloca agora, aleluia, os seus pastos verdes, verdejante, para ser alimentado, para ser cuidado. Em todos os aspectos de nossa vida. Vamos ver o Salmo 23, para a gente ver como é um pastor. Salmo 23, versículo 1 diante, que diz: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz verde pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Olha aí, refrigera minha alma, guia pela vereda da sua justiça, por amor de seu nome. Ainda que andamos pelo vale da sombra da morte,
Não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e teu cajado nos consola. É quando o crente ele quer sair, aí Deus vai lá, vem cá. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Eu não quero ver você parar. Eu não quero ver você voltar para trás. Você vai ser ferido. Você vai ser ferida. Mas eu não quero ver você voltar para trás. Mas que você prossiga, que você venha avante. É por isso que o salmista diz: a tua vara e teu cajado me consola. Deus ele fere para nos consolar. Ele não fere para ver a gente chorar, para a gente... Não. É o consolo. Quem entende Deus? Quem compreende o intuito do Senhor? Você entende? Você compreende quem é Deus? Me diga aí. Não. O próprio Elias, quando estava na caverna, a gente vê que quando se levantou a tempestade, ele achava que Deus estava vindo. Veio o fogo. Veio tantas coisas que Elias disse: não, vem Deus agora. Mas quando ele acalmou o coração, vi aquela brisa suave, porque ninguém sabe por onde Deus vem para nos surpreender, para nos socorrer, para nos ajudar, para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos egos. Deus trabalha como Ele quer, mas tem que esperar. E quando o salmista ele traz aqui, aí diz: prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Inimigo que eu falo não é aqueles que estão na igreja com você, que canta com você, que louva com você, porque muitas vezes tem uma inveja, uma coisa, etc, etc. Esses não são os seus inimigos. São inimigos que muitas vezes espiritual que a gente não vê. Prepara a cilada mal para a gente parar, porque quanto mais a gente faz a obra de Deus, estamos tirando pessoas, aleluia, da perdição. Quanto mais a gente está dizendo que Deus é grande, a gente estamos ajudando nossos irmãos para não fracassar, para não parar, para não desistir. Mas que a gente vá avante. Aí diz: unge minha cabeça com óleos e meu cálice transporte. Quando muitas vezes há ferida, é necessário colocar óleo, porque muitas vezes o inimigo quer invadir a nossa mente, quer invadir a sua mente pessoal. Aí Deus coloca o óleo na sua cabeça, para não vir nenhuma seta de dia nem de noite, nenhum laço, nada, para fazer você torturar, para você parar, desistir, se desmotivar. Deus vai lá no ponto certo, bota o óleo lá na cabeça de fulano, de cicrano. Aí vem as respostas
Certamente que a bondade e as misericórdias seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é pela metade do dia, longos dias, longos. Deus é bom. Deus sabe como tratar com as nossas vidas. Como Deus muda a história. E essa mulher ficou tão surpreendente que eu quero adorar a Deus. Eu tenho que ir lá para aleluia, lá para Jerusalém para adorar a Deus. Aí Jesus olha para ela e disse: mulher, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Se você está em casa, você adora. Se você está no trabalho, você adora. Se você está na rua, você adora. Se você está na igreja, você adora. Em todo canto nós adoramos. Se estamos no hospital, internado, muitas vezes perto da morte, mas Jesus, nós adoramos. Se estamos passando por situações, nós adoramos. Louvamos a Deus. Engrandecemos a Deus. Porque tudo o que acontece está no controle de Deus. Aonde você for, adore-o em espírito e verdade. Não adore a Deus porque está na bonância. Não adore a Deus porque você está indo para a igreja, está indo para casa. Mas adore a Deus em todos os aspectos, em qualquer situação, porque este é o ponto mais principal que o crente tem, é adorar a Deus. Veja Jó, arrancou tudo de Jó, tirou tudo de Jó, mas Jó adorou, Jó glorificou, Jó exaltou, Jó cantou. Aleluia. Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com você. Adore a Deus. Exalte ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida, o que há de fazer mais e mais. Mas se você murmurar, se você calaciar, como é que vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas? Quem vai estar gostando isso é o inimigo de nossa alma. Ver você triste, depressivo, depressiva, como a vida fosse vazia, sem sentido nenhum. Aí vai se isolar num quarto, porque a sua expectativa que você esperava não deu certo. A situação da vida que aconteceu lhe apresentou. Levanta a tua cabeça. Deus é Deus de uma nova história, de um novo começo, de uma nova esperança. Aleluia. Vamos orar. Agradecemos a Deus. Pai, mais uma vez que estamos aqui em Tua presença, para Te louvarmos e Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta oportunidade de falar da Tua grandeza, da Tua majestade.
Oh Deus, ajuda os teus filhos e as tuas filhas que foram impactados por esta palavra. Eu não sei o sentido, eu não sei a razão, eu não sei a circunstância que esteja a vivenciar, mas Tu conheces, Tu sonda, como disse Davi: Senhor, Tu me sonda e me conhece, sabe o meu deitar, o meu falar, o meu levantar. De longe Tu nos cercamos. Ajuda, Senhor, a cada um. Tu sabes, Jesus, dê força, dê graça, dê ânimo. Jesus, entra nos lares que estão passando por alguma dificuldade desta vida. Os que estão vivenciando, Senhor, momentos de tristeza, de angústia, de infelicidade, momentos de perdas, momentos de aflições. Quantos que estão passando por as noites escuras, de ver muitas vezes um filho, uma filha, em uma situação que não se pode resolver. Meu Deus, só se espera muitas vezes em notícias desagradáveis, pelo mundo que nós estamos viciando, as circunstâncias que apresenta através de comunicações, pelos caminhos errôneos, caminhos tortuosos, caminhos, como disse Salomão, descreve em provérbio: há caminhos que parecem direitos aos vossos olhos, mas o fim são a morte. Mas ajude esta família, ajuda os teus servos, as tuas servas que estão aflitas, que ele precisa de um milagre da tua parte, Senhor. Fala, meu Pai, refrigerando a sua alma. Oh Deus, dás o consolo do Teu Espírito Santo de Deus nesta vida, Pai. Uma renovação espiritual, crente que quer parar, quer desistir, quer voltar para trás, parar de cantar, de pregar, de orar, de buscar a Tua face. Quantos que nestes momentos, Senhor, Tu conheces, Tu vê tudo, Senhor. Quantos cristãos, não importa a sua dominação, meu Deus, mas eles te louvam, elas te louvam, te engrandece, te enaltece, Senhor. Mas a circunstância desta vida que lhe trouxe, Senhor, situações para parar, devido à fraqueza espiritual, a situação que vem, o vento forte, a tempestade. Quantos que não suportam, quantos que não foram, meu Deus, alicerçados pela Tua palavra, apenas por pessoas que persuadiz a sua vida para ensinar que a vida sempre é só vitória, mas sabemos que não é assim. Existem momentos de vitória, mas também tem momentos de tristeza, tem momento de perda, tem momento de infelicidades, mas tem momento que nós levantamos nossa bandeira sanguentada, aleluia, e estamos de pé. Mas tem momentos que nos faltam as forças para levantar nossas mãos cansadas, fadigadas, aleluia. Mas ajuda os teus servos que estão passando agora, Senhor, por estes momentos, por esta situação nesta vida, Senhor. Dê saúde espiritual, dê saúde física, dê saúde, Senhor, dê força, dê ânimo, dê alegria em seu coração, para que não venhamos desmotivar, parar, achar que estamos sozinhos. Quantos que se acham que está só no barquinho, à deriva do mar, o vento é forte, a tempestade é forte, mas o Senhor está na porta do nosso barco, está conosco, esperando o momento da gente clamar, a gente dizer: Jesus, não se importa que nós vamos perecer. Quantas vezes a gente quer resolver, a gente quer agir, a gente quer fazer, mas esquecemos que o Senhor está na popa do nosso barco,
no controle de toda a situação da nossa vida. Mas se achamos que estamos ao alcance da dificuldade, que possamos resolver as dificuldades, que possamos agir, mas o vento é forte, a tempestade é forte, mas Tu és o Deus. Ajuda aqueles que pediram oração, as Tuas servas, os Teus servos, aqueles que não pediram, Senhor, oração, mas Tu sabes a dificuldade. Tu és o Deus para agir, para resolver. Abençoa todos os Teus servos, todas as Tuas servas, Senhor. Ajuda, Senhor, todos os países que estão passando por um momento difícil. Salva a vida, liberta a vida. Entra onde a gente não pode entrar. Vai aonde a gente não podemos ir, Senhor. Mas vai lá, resolvendo as causas de justiças, causas impossíveis, dificuldades, Senhor, que vêm, situações que sopram. Meu Deus, nos abençoa também pela Tua misericórdia, Pai. Nos ajude, Senhor, em cada momento das nossas vidas, cada manhã que se levantamos, que respiramos, que olhamos. Nos ajude, Senhor. Só o Senhor nos compreende, nos entende, sabe das nossas condições, das nossas limitações. Tu sabes o desejo de poder se expressar, fazer a Tua vontade. Mas estás vendo, Senhor, muitas vezes, Senhor, pessoas que precisam entender a Tua obra, que a obra não é de fulano nem de ciclano, mas que a obra é Tua, Pai. É o Senhor que chamou a cada um de nós para fazermos a Tua vontade, para sermos embaixador da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor. Tira todos os obstáculos, todas as interferências, Senhor. Nós não somos melhor em ninguém, não somos melhor em nada, somos todos iguais. Não existe diferença nenhuma. Quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem sabe, quem não sabe, todos nós somos iguais. O que nós falamos é porque o Senhor determina para falar. O que nós cantamos porque o Senhor nos dá fôlego de vida para cantar. Mas poderíamos perder a nossa consciência, estarmos como uma pessoa vegetativa, poderíamos termos cegos, poderia ser surdo, poderia ser um deficiente de um pé, de uma mão, estar em uma cadeira de roda. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de poder andar, poder falar, de poder escutar, de poder ver, de poder pensar, de poder raciocinar, poder falar, entender, compreender. Mas não foi para a nossa glória, mas para a Tua glória. Os nossos membros, nossos corpos, foi para ser usado para a Tua vontade, para a Tua glória, Pai. Porque tudo que nós sabemos, tudo que nós somos, é o Senhor em nossas vidas. É o Senhor que trabalha sobre nossas condições humanas. O homem pode ser inteligente como for, mas se o Senhor não der sabedoria, não der conhecimento, ele nada sabe, ele nada tem. Mas Tu nos concedesse. Nos ajude, Senhor, tira os obstáculos. Deus, trabalha, Senhor, aonde nós não podemos trabalhar, aonde nós não podemos falar, agir, mas trabalha por nós, age por nós, endireita os caminhos tortuosos, os caminhos difíceis, Senhor, para nos passar. Tu sabes de que nós estamos a falar, Senhor. Resolve, Senhor, todas estas dificuldades, essas dissensões, essas divisões, essas circunstâncias que vêm. Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Pai, Tu és o Senhor. Ajude, Senhor,
Não é a minha vontade. A nossa vontade é poder estarmos em casa, deitado, dormindo, descansando nossos corpos de dia de tarefas, trabalhos e outras coisas mais. Mas se ponhamos a fazer a tua vontade, nos deste esta incumbência de pregar boas novas de salvação, de libertação, de transformação, de consolo para as vidas. Oh Deus, veja, Senhor, tudo isso, todas essas circunstâncias, faz uma obra, um milagre, Pai. Muda isso, quebranta isso, Senhor. Muda este quadro, esta situação, sem diferença de cor, de raça, de língua, mas que todos nós somos servos, instrumento nas tuas mãos para ser usados, para fazermos a tua obra em qualquer lugar, locais, regiões, sem indiferença nenhuma. Meu Deus, ajuda, Senhor, esta obra também. Ajuda cada um, para que possamos assim fazermos a tua vontade. Abençoa todos, Senhor, os que estão nos hospitais, na UTI, na CTI, as mães que estão ganhando um neném, todos que estão passando por dificuldade, todos, seja cristão, não cristão, Senhor, mas estenda as tuas mãos de compaixão para abençoar, Senhor, as suas vidas, Senhor. Meu Deus, ajude com salvação, com libertação, faz um milagre, Pai. Nos ajude em cada momento de nossas vidas para fazer. Abre nossa mente, dá-nos sabedoria para pregoar, fazer a tua obra, Senhor. Tu sabe que não temos capacidade nenhuma. Tu sabe os nossos históricos, que nós não sabemos, nós não temos. Tu nos concedesse a oportunidade de falar, de engrandecer. Oh Deus, nos ajude por tuas misericórdias, em teu nome. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, queremos louvarmos a Deus e agradecer a todos os irmãos que nos deram esta oportunidade de louvarmos e de engrandecer. Que Deus ajude a nossas irmãs, irmãos. Vamos continuarmos orando. Amanhã, se Deus permitir, a gente estaremos aqui mais uma vez para trazer um momento da reflexão da palavra de Deus. É o momento de socorro, é o momento que Deus tem nos dado conforto e nos ajudado a fazermos a sua vontade. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs, por este momento especial que nos concedera de estarmos conosco, você de perto, você de longe, você aqui no Brasil, fora do Brasil. Quero agradecer a todos os irmãos e a todas as irmãs. Deus continue abençoando toda a sua vida, em nome do grande chamado Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Quero agradecer, lembrando-nos que amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Lembrando da escola dominical, os irmãos que faz parte nas suas comunidades cristãs, se há nesta lição que nós estamos estudando sobre a viva tua obra, é um chamado na Escritura, o quebrantamento do poder de Deus. Essa lição aqui
da CPAD, os irmãos que estudam sobre esta lição, lembrando que vamos estudarmos sobre o Novo Testamento, o avivamento no Novo Testamento. Os irmãos estão convidados para estar na escola dominical. Não falte. Se você tem criança, se você tem jovem, leve para aprender. Não deixe a sua família para trás, mas leve mesmo, para que ele venha crescer no tremor da palavra de Deus. Porque quando a vida nos trouxer circunstância, elas vão ter raiz. Você também vai ter raiz, porque o vento sopra forte. Mas quando estamos diante da palavra de Deus, aleluia, a gente somos como uma palmeira. Ainda que dobramos, mas levantamos, estamos de pé, dizendo que Deus é grande. Deus abençoe.